Olá, eu sou a Elis e eu faço parte do grupo de palestrantes do CELI, o Centro Espírita Luz da Esperança São Francisco de Assis. E é com muita alegria que estou aqui mais uma vez, através da internet, dos vídeos, das palestras virtuais que estamos fazendo nessa nova fase, para fazermos uma reflexão dos ensinamentos do Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje nós vamos fazer uma reflexão bem importante de um tema que todos nós conhecemos muito bem e que a base dele está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Bem-aventurados os aflitos. Mas antes de iniciarmos a reflexão, vamos nos concentrar um pouquinho e pedir o amparo do Mestre Jesus nesse momento, que ele nos envolva com seu amor, com sua paz, com sua luz, dando clareza nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos, para que a gente possa aproveitar ao máximo esse tempo juntos aqui, fazendo essas reflexões do Evangelho. Então, assim, mais conectados, respirando profundamente, vamos começar o nosso tema de hoje. É o sofrimento como um instrumento para a evolução. Nós vamos falar de sofrimento. Um tema que todos nós conhecemos, que todos nós já passamos. A nossa vida aqui no planeta Terra, ela é feita mesmo de altos e baixos. Nós temos momentos muito bons de alegria, mas nós também conhecemos os momentos mais difíceis de sofrimento. Primeira coisa que nós precisamos estar atentos. Nós estamos num planeta de provas e expiações. No planeta de provas e expiações, o mal ainda é superior ao bem. Num planeta de provas e expiações, que é o que nós pertencemos nesse momento, ele sim, o sofrimento é real. Joana de Ângeles tem um livro todo falando sobre o sofrimento. O livro se chama Plenitude. E esse livro fala que o sofrimento é real, que o sofrimento existe, principalmente nessa fase de evolução que nós nos encontramos. Então, nós precisamos entender que faz parte do processo que nós estamos, na escala evolutiva que nós estamos em energia, afinizados, estamos aqui nesse planeta, então não temos como fugir do sofrimento, fugir da dor. E Joana trata isso num livro inteiro, porque de tão importante que é esse tema. E Jesus, aqui no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ele diz o seguinte, essa passagem está em Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque será deles o reino dos céus. E que reino dos céus é esse, né? Por que é bem-aventurados, felizes, né? Bem-aventurados é felizes. Por que bem-aventurados os que sofrem? E aí, se a gente para pensar, o sofrimento é tão ruim de sentir, né? Por que é feliz quem sofre? E aí, se nós pensarmos que nós não somos apenas o ser que está aqui nesse momento, que nós somos um espírito em evolução, que nós não somos do berço ao túmulo, mas que nós passamos por várias existências, nos desenvolvendo, evoluindo, nós entendemos que o sofrimento faz parte desse processo, que o sofrimento vem para aparar as arestas, para ir nos lapidando, são lições pedagógicas nos ensinando. Nós precisamos apenas entender, procurar entender por que vem esses episódios na nossa vida e o que eles querem nos ensinar. Se nós ficarmos nos revoltando, não vai piorar, vai potencializar. Por isso que assim, o sofrimento existe, mas o quanto a gente sofre
O quanto a gente se permite ficar na agonia, aí já é um processo que depende de nós. Porque se nós entendermos que o sofrimento, sim, existe, que ele vem com um propósito na nossa vida, de principalmente nos ensinar lições importantes que o nosso espírito precisa, nós entendemos que vai passar e que nós sairemos mais forte dessa situação. Mas se nós ficarmos nos vitimizando, nos achando que o mundo está contra nós, que Deus não está olhando por nós, se nós ficarmos na revolta e na vitimização, nós vamos potencializar esse sofrimento. E daí, ao invés de ser um processo pedagógico para o nosso espírito imortal, nós vamos ficar ali patinando, né, numa mesma situação, numa mesma dor, por um tempo prolongado que pode ser que não precisasse. Então, depende muito de nós o como que a gente vai passar pelo sofrimento. Ele existe, mas como a gente vai viver esse sofrimento, aí depende de nós, da nossa consciência, do quanto a nossa fé está fortalecida, porque a fé é algo que nós vamos construindo em nós. E quanto a nossa fé está fortalecida? Porque se nós acreditamos que Deus é bom e justo, se nós acreditamos que esse Pai, que é o nosso melhor, nós não podemos achar que Ele está nos castigando. Nós também, quando entendemos que nós somos um espírito imortal, nós entendemos que muitas coisas que nós passamos nessa existência são reflexo das nossas existências passadas e nada tem a ver com esse momento presente. Porque às vezes a gente pensa assim, mas eu sou bom, eu me esforço, eu faço a minha parte. E por que nada dá certo para mim? Por que para mim sempre acontece tudo muito difícil, sendo que eu tô sempre fazendo o meu melhor? A gente muitas vezes se questiona isso. E muitas vezes a gente fica na comparação com outras pessoas e pensando, a outra pessoa não faz tudo certinho como eu, até se equivoca bastante e parece que para ela dá tudo certo e para mim não. Primeiro, nós não temos que nos comparar a nada e nem a ninguém, porque nós somos seres individuais em processos individuais. Essa parte da comparação só atrapalha mais o nosso processo. Segundo, que se nós somos seres individuais num processo evolutivo, e se nós sabemos que nem sempre as causas estão, se nós já seguimos, né, a doutrina espírita e nós já entendemos que nem sempre as causas estão nessa existência, às vezes é reflexo de alguns resgates que nós temos que fazer. E quando nós estávamos lá no plano espiritual, nós tínhamos consciência do que a gente precisava resgatar. Daí nós nos propomos, né, lá na espiritualidade, a fazer esses resgates aqui. E muito das provas que nós passamos aqui e que nos causam sofrimento, nós escolhemos passar. Foi nós que pedimos. Porque nós sabemos, lá como espírito, com uma consciência mais ampliada, de que nós necessitávamos passar por essas provas para crescer. Nós sabíamos que nós tínhamos que passar por esses processos para ir educando o nosso espírito, para ir nos melhorando. E essa é a intenção. É um processo pedagógico o sofrimento. Mas se nós entendermos que Deus é um Pai bom e amoroso, que Ele nunca nos desampara, que Ele quer o nosso melhor, e se nós confiamos, que isso é fé, é confiar a nossa vida nas mãos de Deus, fazendo a nossa parte, fazendo a parte que nos compete, fazendo o nosso melhor, nós entendemos que vai passar. Nós entendemos que nós temos que observar e buscar compreender qual a lição que nós precisamos aprender. Qual a lição que eu preciso aprender com isso? Na confiança de que é um período que vai passar. Assim como a fase boa vem e também passa. São momentos. Nós não somos a experiência que nós estamos passando. Nós somos o ser que passa pelas experiências. Então eu não sou o sofrimento que eu estou passando hoje. Eu não sou a dificuldade que eu estou passando hoje. Eu não sou a alegria que eu estou vivendo hoje. Eu sou o ser
que passa por todas essas experiências. E é tudo muito transitório. E tudo isso são processos para nossa experiência, para nós vivenciarmos e irmos nos melhorando a cada situação. Se nós pensarmos em nós mesmos, há 10 anos atrás, há 1 ano atrás, nós já somos diferentes hoje, porque nós fomos aprendendo com as nossas vivências ao longo desses 10 anos ou ao longo desse 1 ano. Principalmente nesse último ano que nós passamos por um processo tão diferente, né, como humanidade, o quanto nós tivemos novas percepções, o quanto nós amadurecemos dentro dessas dificuldades que nós vivemos neste 1 ano de pandemia. Então, se isso acontece dentro dessa existência, vocês imaginam o que é o processo de um espírito de várias existências? O resultado que somos hoje, que estamos aqui, é a somatória de várias existências já vividas, de várias personalidades que fomos. E aí, cada personalidade, cada existência foi nos dando experiências. E hoje nós somos o resultado de tudo isso. O Haroldo sempre diz, né, que tem uma multidão que nos compõe, porque são todas as histórias, todas as existências, cada personalidade que a gente vivenciou, nós somos esse somatório. Estão todos aqui em nós. Assim como o Haroldo também diz, né, ele repete essa frase que eu vou falar agora, ele repete muitas e muitas vezes nas palestras dele, que o mundo é cheio de injustiças, mas não existe nenhum injustiçado. Então, nós não podemos nos achar uns coitados, a vítima. Não existe vítima, não existe injustiçado. Aquilo que nós estamos passando é necessário para o nosso aprendizado. Por mais que às vezes nós aqui encarnados achamos injusto aquilo que nós estamos passando. Muitas vezes a gente acha injusto o que o outro nos fez, mas se a gente está passando por isso, é porque existe uma necessidade de aprendizado. Existe um aprendizado para nós. Se a gente julga muitas vezes, essa escolha que eu fiz não foi a melhor escolha. Mas se essa escolha nos levou por um caminho, era porque esse caminho era necessário, foi a escolha certa, sim. Porque era essa escolha que ia nos dar o aprendizado para que numa próxima vez nós possamos fazer escolhas mais assertivas. Então nada está errado, tudo é aprendizado, tudo está ali lapidando o diamante que somos. E nós não temos como acelerar o processo, cada um tem o seu processo, cada um tem o seu tempo e cada um está no seu estágio. Se eu já consigo passar pelo sofrimento com resignação, com mais calma, buscando entender qual é o aprendizado que eu tenho que tirar dessa situação, mas eu tenho que respeitar o outro que ainda não consegue e que acaba potencializando esse sofrimento quando fica na reclamação, quando fica na vitimização. Porque é o processo dele, ele vai aprender. Daqui a pouco ele vai conseguir desenvolver uma fé mais fortalecida e confiar no Pai, na certeza de que o melhor está sendo feito. O Mestre Jesus, ele exemplificou tudo isso na vivência dele. O Mestre Jesus passou pelo Calvário. Ele nos mostrou o que é ser traído por um amigo, ser abandonado pelos outros amigos. Ele nos exemplificou o que é passar pela dor física, né? Ser crucificado por não ter feito nada. E aí a gente pensa na questão da injustiça que a gente acha. Ele nos exemplificou tudo isso, ele nos mostrou o caminho. Ele nos mostrou, mas ao mesmo tempo ele disse que quem andar com ele, quem aceitar o jugo dele, o fardo é leve. E tanto que no capítulo seguinte, porque esse capítulo de Bem-aventurados os aflitos é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 6 vem o Cristo Consolador, porque é Ele que nos consola, porque Ele nos mostrou o caminho, Ele iluminou a estrada para nós.
Então, a gente só precisa confiar, nós precisamos olhar para Jesus como o nosso modelo e guia. E nós precisamos ver o que Jesus teria feito naquela situação, como que foi quando Jesus passou por aquilo. Ele é o nosso exemplo. Ele já trilhou a estrada para que a gente pudesse olhar para isso e nos confortar. E nunca é nos dado o fardo mais pesado do que a gente pode carregar. Isso é uma certeza que nós precisamos ter. Se nós estamos passando por uma situação difícil, é porque nós temos condições e temos ombros fortes já para carregar esse fardo. Senão, nós não passaríamos por isso. A gente só passa pelo aquilo que o nosso espírito já dá conta, porque Deus é bom, Deus é justo. Ele não faria algo que a gente não conseguisse dar conta. Por mais difícil que esteja sendo passar pela situação, por mais sofrimento que está trazendo para nós, mas a certeza é que nós vamos dar conta e que vai passar. E aí, nós ficamos aqui com a reflexão final. Quando o Chico estava passando por uma dificuldade e ele pediu para Emmanuel uma mensagem que trouxesse um conforto para o coração dele. E o Emmanuel, dias depois, trouxe uma mensagem de Maria, da Mãe Maria, dizendo: tudo passa, tudo passa. A alegria passa, a tristeza passa. Maria disse: isso também passa. O sofrimento também passa. E que nós possamos ficar com essa certeza nos nossos corações, de que estamos amparados, de que não estamos sozinhos e que vai passar. Vai passar, assim como os momentos bons passam, o sofrimento também passa. Assim como vários momentos de sofrimento que nós já tivemos na nossa vida e que passaram e que hoje nos fazem ser pessoas mais fortes, mais conscientes, esses que estamos passando nesse momento também vão passar. E com essa certeza, que nós possamos ficar com essa certeza de que estamos amparados, que o Mestre Jesus é a nossa bússola, o nosso norte, que ele já nos mostrou o caminho e que vai passar independente do que estejamos passando e que seremos pessoas melhores depois que conseguirmos passar, porque no momento que estamos no olho do furacão é difícil nós termos essa consciência, esse olhar de o que eu preciso aprender, mas depois que a gente passa, né, desse turbilhão da dificuldade, do sofrimento, ameniza um pouco e nós conseguimos ter uma consciência mais ampliada. E eu quero que fique essa mensagem: tudo passa. Isso também passa, vai passar. E que nós possamos nos propor a passar com mais confiança, com mais fé, olhando para o Mestre Jesus, para o nosso modelo e guia, durante os nossos sofrimentos, na certeza de que vai passar. Então eu desejo que todos fiquem bem, fiquem em paz, continuem se cuidando. Logo estaremos aqui mais uma vez reunidos para estudarmos os ensinamentos do Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. Então fiquem bem e até a próxima. Tchau!